Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês me dão só um minutinho que eu preciso ir aqui no WhatsApp falar com a minha amiga Juscelina que o Cleiton tá traindo a Marcelina. Esperem só um pouquinho que eu preciso mandar essa mensagem. Como assim? Não tá indo a mensagem por quê? Não vai, não tem WhatsApp? O que tá acontecendo aqui? Ai, que saco, viu? Bom, então eu vou fazer o quê? Vou no Instagram ver fofoca dos famosos, fazenda, altas confusões. Tô vendo umas tretas lá entre famosos, tá rolando tudo. Cueca pra cima, calcinha, os patos estão entrando no meio da briga também. Tá muito bom, gente. Deixa eu ver aqui no Instagram, vocês me dão uma licencinha. Ué, o feed, pelo jeito, não tá atualizando também, né? Ai, não acredito. Só me resta agora o quê? Ir para aquela rede que até meus pais já estão nela, né? O Facebook, para mim já é antiquíssima. Mas fazer o quê? Não tem outra rede? Deixa eu ir lá. Gente, o que tá acontecendo, hein? Peraí, deixa eu ver as notícias aqui. Como assim, gente? Sem WhatsApp, Instagram, Facebook? Oh my God! A minha vida acabou. Game over. Como assim? Não, o que tá acontecendo? Zuckerberg tropeçou nos fios. Bom, só pode ser coisa lá dos chineses, daqueles coreanos. Devem ter pegado aquela boneca da série lá, ó. E ela só assim no zóio, ó. Só no zóio, tá furando aqui as redes. Gente, como assim? O que eu vou fazer agora? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logomagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco eu acho que vocês já adivinharam sobre o que nós vamos falar, né? Mas o que eu quero saber agora é como é que vocês sentiram nesta segunda-feira, hein? Ficaram ansiosos demais, surtados com a menina aí que apareceu abrindo a edição desse canal? Não era eu não, viu gente? Bom, enfim, a questão é que as palavras ansiedade e surto foram as que mais apareceram em redes como Twitter por conta da queda que deu aí no Facebook, Instagram e o WhatsApp, o que faz a gente refletir muita coisa, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, incluindo aquelas pesquisas internas que foram vazadas, aquelas pesquisas feitas pelo Facebook que revelam dados muito preocupantes sobre o quão prejudicial as redes sociais podem ser. Nós já fizemos alguns outros vídeos a respeito aqui em nosso canal, mas sempre tem muita coisa a falar quando o assunto é mídia, afinal ela está influenciando a forma do ser humano ler as informações, interpretar e ter uma visão de mundo de uma forma muitas vezes perigosa. É isso aí. Então fica aí porque tem muita coisa pra gente abordar hoje. E logo de cara já peço, deixa o WhatsApp de lado, deixa o Facebook de lado e deixa o Instagram de lado e corre aqui para se inscrever em nosso canal, hein? Afinal, estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Roda a vinheta! Começo trazendo informações preocupantes que não são a questão das redes sociais terem ficado fora do ar, mas sim o que está por trás dessas redes sociais. Isso mesmo, recentemente o Facebook virou notícia aí em várias mídias porque o Wall Street Journal publicou com exclusividade uma série de pesquisas internas que o Facebook vem fazendo há cerca de 3 anos, e por meio dessas pesquisas ele constatou o quanto pode ser realmente prejudicial para os seus usuários, especialmente os mais jovens. Mas a empresa não fez nada a respeito. A fonte, aliás, que divulgou essas informações, ela não tinha se revelado, ela se revelou agora. É uma engenheira de informática que trabalhava para o Facebook chamada Frances Haugen. Inclusive, ela vai depor no Congresso dos Estados Unidos. Pois é,
E o que tinha nessas pesquisas afinal? Bom, uma série de informações, entre elas o quão tóxico pode ser o Instagram. Isso mesmo, o próprio Facebook, que é a empresa que controla o Instagram, admitiu que o Instagram é uma rede social, é a rede social mais tóxica entre as outras que existem. Fizeram uma pesquisa com adolescentes, com meninas, garotas, enfim, e a empresa constatou que 32% dessas jovens que já se sentem mal com o seu corpo, não se aceitam, elas se sentem muito pior quando acessam o Instagram. Vejam isso, pessoal, e não para por aí. Tem uma série de outras questões, entre elas, uma outra pesquisa também constatou que os jovens, né, aqueles que mais seguem celebridades como Kim Kardashian, Justin Bieber, são os que mais têm problemas de autoimagem. Só por essas duas pesquisas nós já vemos a seriedade do que está acontecendo aqui e nada foi feito a respeito. Então as declarações que essa engenheira vem dando são muito sérias, são alarmantes e ela ressalta o quanto o Facebook pode sim ser prejudicial. Não é exagero, não é sensacionalismo, a própria empresa constatou isso, mas nada fez. E quando nós paramos para analisar essa questão da aceitação das pessoas que têm problema com a sua imagem, nós podemos observar quantos não estão sendo influenciados negativamente dessa forma, porque afinal as próprias redes têm um discurso que valoriza a diversidade, valoriza a pluralidade, mas no fim acaba sendo uma hipocrisia, porque nós vemos sim uma padronização, nós continuamos assistindo a uma padronização da beleza na sociedade, que se reflete em Instagram principalmente, porque é um aplicativo de fotos, se reflete também no Facebook, WhatsApp, enfim, há padrões de beleza. Isso continua, há comentários de ódio no Instagram, há comentários de ódio no Facebook contra tudo aquilo, contra todos que não se encaixam nesses padrões. Então, por mais que se pregue hoje um discurso voltado a essa pluralidade, o quanto nós devemos estar abertos à diversidade, se nós formos analisar nas redes, nós vamos ver que a situação não é bem assim. E as pessoas, ao acessar o Instagram, elas se veem ali, ou melhor, elas não se veem, elas gostariam de se ver ali daquela forma. Ou seja, elas acessam uma não imagem que elas gostariam de ter. E elas vão absorvendo aquilo. À medida que elas se deparam com essas imagens de pessoas perfeitas, com seus corpos perfeitos, que malham todo dia, que são felizes o tempo todo em seus casamentos, essas pessoas vão se enclausurando em bolhas e sendo aprisionadas por construções e mentiras. Elas se deixam levar por essas mentiras midiáticas, acreditando que ela não é bonita, ela não é bem-sucedida, ela não presta para a sociedade. Então veja, principalmente para os adolescentes que estão em formação, isso é muito perigoso, pessoal. Muito perigoso, mas as redes nada fazem. Muitas dessas pessoas que pregam a vida perfeita, porque na verdade é tudo uma construção feita no Instagram, tem milhares, milhões de seguidores, são benéficos pro Instagram, vivem de publicidade e acabam realmente alimentando essa imagem que não é a imagem que reflete a sociedade, mas para muitos é a que deveria ser, e as pessoas acabam se projetando nessas vidas que não passam de construções imagéticas, muitas vezes vazias. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase dita pela Frances Haugen que realmente me assustou e me fez pensar na seriedade da coisa. Vejam só, pessoal, ela disse o seguinte, que o Instagram é visto como algo nocivo para grupos de garotas adolescentes, como eu já falei aqui, e que o algoritmo premia o ódio porque é mais atraente e gera mais interações dos usuários, que assim passam mais tempo na plataforma. Por isso que muitas vezes, quando a gente acessa o Instagram, eu vejo perfis
denunciando irregularidades. Por exemplo, há um perfil que eu sigo, uma página chamada Brasil Fede Covid. Essa página, desde o começo da pandemia, está denunciando tudo que é irregular, festas irregulares, pessoas que se recusam a usar máscara. O tempo todo o Instagram tenta derrubar essa página. Não é o Instagram, são pessoas que denunciam. Mas por que que o Instagram também tem responsabilidade? Porque muitas vezes essa página já caiu. E ela cai numa facilidade muito maior do que perfis que foram criados exclusivamente para propagar fake news sobre vacina, sobre o desgoverno que nós temos, porque realmente é um desgoverno, mas querem enaltecê-lo, enfim, uma série de outras questões. Então, quando as redes caíram nessa segunda, eu li, inclusive, eu vi uma charge a respeito que ressaltava quantas vidas foram salvas durante essas 7 horas de queda das redes sociais. E por quê? Porque fake news deixou de ser propagada. Vejam a inversão, pessoal, porque era para ser o contrário. A gente teria que lamentar porque nós não teríamos acesso às redes para ter acesso às informações do que está acontecendo. Mas acaba sendo o contrário, acaba sendo uma desinformação pela quantidade de fake news que é propagada a todo o momento. As redes dizem que estão preocupadas, que estão combatendo, mas será que estão mesmo? Ah, mas é muita fake news, não dá para combater. Mas será mesmo? Porque pensem bem, a fake news, como nós já falamos aqui, muitas vezes ela atrai muito mais que a verdade. A mentira, muitas vezes, atrai muito mais que a realidade, porque não existe uma verdade, né? Nós já falamos a respeito aqui. Mas isso realmente é preocupante. E me fez pensar, inclusive, lá atrás, em 2018, isso mesmo, numa eleição que eu considero histórica. Eu falo até no meu livro que eu lançarei em breve sobre comunicação. Histórica por quê? Porque as redes sociais tiveram um papel preponderante naquela eleição, de uma forma nunca vista antes. Enquanto os já conhecidos candidatos, Haddad e Companhia Limitada, estavam na TV, o Bolsonaro, que veio como um candidato diferente, apostou nas redes sociais. E lá foi uma verdadeira luta. Ali virou uma cena de guerra, né, pessoal? Venhamos e convenhamos, virou um ringue de boxe. E isso chama atenção. O que chama mais atenção, pessoal? Quando a gente coloca um post lá e as pessoas comentam, elogiam, ou quando se coloca um post e vem um atacando, vem outro atacando, a polarização aflora ali. É óbvio que esse post vai entregar muito mais, porque as pessoas querem ver briga, querem ver guerra, e isso tem todo sentido. E aí, mais uma vez, eu começo a pensar no cenário que a gente está vivendo hoje e como as redes sociais têm um papel fundamental em tudo isso. Porque enquanto os já conhecidos candidatos estavam lá, gastando uma fortuna com propagandas em TV, em rádio, teve gente que realmente foi esperta, foi para a rede, pagou grupos que começaram a atacar outros na internet, e o resultado é o cenário que a gente está vendo agora. Por isso, essas eleições foram históricas e as redes sociais fizeram história e vão continuar fazendo, e infelizmente nós estamos vendo que não é fazer história para o lado positivo e sim negativo. E quando a gente fala no quão tóxico pode ser, né, no quão tóxica pode ser uma rede social como o Instagram, eu começo a pensar na freneticidade que as imagens são divulgadas. Nós não conseguimos ter controle, nós já falamos sobre isso aqui, mas é preciso pensar e refletir que essa instantaneidade das redes está matando todo e qualquer senso de compaixão que um ser humano pode ter pelo outro, está matando a empatia. Pare e pense, se nós compararmos uma fotografia, por exemplo, com uma pintura, a percepção de cada imagem é muito diferente. Vamos supor que nós estejamos observando uma pintura do século XVII. Vamos voltar lá nas aulas do professor Jack, ele já falou sobre isso. Foi um período marcado pelo apogeu do quê? Do mimetismo. Os artistas, eles reproduziam as suas obras seguindo determinados padrões. Tinha-se determinadas referências naquelas obras. Ele não chegava e simplesmente criava.
Então, quando nós observamos uma pintura dessa, essa pintura, ela vai aguçar a nossa mente para refletir o que tem ali. Nós teremos que buscar referências, senão a gente não vai entender o que está retratado ali. A mesma coisa foi se dando depois, no século XIX, que o mimetismo já cai em declínio, porque a gente teve uma perda aí, né, dos referenciais. No entanto, surge uma nova arte para competir, ou melhor, para substituir, não digo substituir, mas estar em paralelo ali com quem? A fotografia. Porque a fotografia começa a ser o que? Entre aspas, reprodução da realidade. E a pintura vai para o outro lado, ela vai agora atingir o subjetivo, ela traz a subjetividade. Então não há aqueles referenciais como no século XVII, mas quando a gente olha uma pintura assim, a gente tem que parar para pensar e entender o que ela leva a gente, mesmo que a gente não consiga, né? A gente não vai conseguir entrar na mente do artista para saber o que ele pintou, mas ela nos leva a pensar. A fotografia, com a fotografia é diferente, a situação começa a mudar, porque a gente olha a fotografia enganados pelas suas técnicas, achamos que se trata de uma reprodução perfeita da realidade. Agora pense numa imagem, ou melhor, em várias imagens fotográficas enviadas instantaneamente a todo momento com recurso de rolagem infinita. Você pode ficar ali até a morte rolando imagens o tempo todo, como é o caso do Instagram. Nós jamais vamos conseguir absorver o que está ali. Nós jamais vamos conseguir pensar em algum momento do que se trata, se é realidade, se não é. Cadê o nosso senso crítico? Bom, esse é o objetivo de muitas mídias, matar o senso crítico. Afinal, quanto mais informações adquirimos, menos tempo a gente vai ter para entendê-las, para absorvê-las. Nós simplesmente vamos nos tornar cada vez mais dependentes e imagéticos, sem conseguir absorver absolutamente nada. É preocupante, né, pessoal? Eu pareço digamos, ela está prevendo o apocalipse aqui. Não estou sendo apocalíptica, mas realmente as mídias digitais estão causando, sim, um verdadeiro apocalipse em nossas mentes. E por falar em apocalipse, como não se sentir em um aqui no Brasil, hein? Com imagens de filas quilométricas de pessoas disputando um pedaço de osso, um pedaço de carne, sobras de supermercado, de açougue distribuídas para a população carente. Saber que mais de 2 milhões de famílias brasileiras caíram na pobreza desde 2019, o que significa viver com uma renda per capita de R$ 89. Ver que um convênio médico, uma empresa, assume que realmente, aliás, ela não assumiu, né? Alguns médicos disseram a respeito que cometiam um assassinato, sim, porque deixavam de fornecer oxigênio para pacientes com Covid, pensando na questão do custo, afinal, óbito também é alta. Tudo isso passa pelas nossas telas. Essas imagens desses pedaços de carne, essa frase óbito também é alta. E passa de uma forma tão frenética que muitos já não conseguem absorver mais nada. Isso que eu digo, a mídia está matando o nosso senso de compaixão. Nós precisamos voltar a nos indignar. Se não houver indignação, se não houver inquietação pela realidade, o mundo não mudará. Nós não conseguiremos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna. E não é essa freneticidade das redes que vai fazer isso. Então pense em tudo isso. E mais uma vez, quando eu digo sobre essa questão das redes, e isso a própria Rogan afirmou, se eu estiver falando aqui, a partir da minha fala, as pessoas passarem a odiar o Facebook, significa que eu não fiz o meu papel. A questão não é deletar toda a tecnologia, porque não dá para viver sem ela hoje, mas a questão é saber fazer uso dela. Então reflita tudo isso. Você hoje está muito ansioso sem Facebook, sem WhatsApp, sem Instagram, por que você se sente assim? O que você precisa tanto acessar? Essas imagens que eu citei aqui, como tantas outras, porque há inúmeras outras desgraças acontecendo por aí, elas te chocam? Ou simplesmente você precisa consumir mais e mais imagens
Como o professor Jack disse, nós somos seres iconotrópicos sem entender absolutamente nada. Bom, foram muitas as reflexões aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, não tem problema. Só peço que compartilhem com os inimigos de vocês. O importante é levar o vídeo adiante, porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo. E comentem, pessoal, comentem. A gente também quer ouvir vocês. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam. E é isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui. E até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal!